Salve, salve! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Analytics Talks, dessa nossa primeira temporada, onde a gente está entrevistando brasileiros que trabalham com Analytics pelo mundo. Eu tenho a honra aqui de receber uma colega, uma amiga que já trabalhamos junto há algum tempo na nossa vida, a Lisane. Lisane, primeiramente te agradeço aí você ter topado trocar essa ideia comigo, bater esse papo aqui para a galera te ouvir. Eu queria que você explicasse um pouquinho quem é você e a sua trajetória até você estar nesse momento aí em Leipzig. É isso aí, como o Gustavo falou, a gente já trabalhou juntos aí, acho que 10 anos atrás, se não me engano, muito tempo. Hoje em dia eu estou na Alemanha, estou aqui há um ano na Alemanha, então eu tenho 11 anos de experiência com marketing digital. O meu foco é SEO, anúncio no Google, no Facebook, no Instagram e também a parte de métricas. Sou parceira da SEMrush, então essa ferramenta maravilhosa de marketing digital, se vocês tiverem algum feedback positivo, negativo, é só me manda que eu repasso para eles. E aí no Brasil eu era, ou ainda sou, professora de SEO e de métricas. Estou tentando começar o meu trabalho aqui nessa parte de palestras aqui na Alemanha. Aí veio coronavírus, mas vamos lá, a vida que segue. Morei 1 ano e meio também em Portugal, né? Saí do Brasil em dezembro de 2017, fiquei 1 ano e meio em Portugal e agora estou há 1 ano aqui na Alemanha. O bom disso é que a Elisane vai poder falar com propriedade para a gente. Da cultura, né, que ela vivenciou disso no Brasil, da cultura em Portugal e um pouquinho já agora também da cultura na Alemanha. É legal que até a gente estava conversando antes aqui na entrevista, ela estava até explicando o motivo dela sair de Portugal para a Alemanha. Elisane, eu vou começar te fazendo a seguinte pergunta. Aqui no Brasil, a gente sempre tem o complexo de olhar para fora e falar assim, nossa, porque lá no estrangeiro, lá na gringa, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, a galera vai fazer assim, faz assado. Aqui no Brasil não tem, né? A galera acha muitas vezes que o trabalho de quem faz analytics fora do Brasil parece aquele filme Minority Report do Tom Cruise, né? Que a galera vai arrastando as paradas assim, sai a bolinha com o resultado. A galera muitas vezes acha que é um trabalho dessa forma, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que é o trabalho do dia a dia, que você viveu a experiência em Portugal, como é que era o seu dia de trabalho lá. Eu acho que vale a pena você falar um pouquinho como é aí na Alemanha e justamente o motivo de você ter feito essa troca aí, né? Então, quem está no Brasil, profissional no Brasil, tem esse pensamento de que quem está de fora, né, quem está no exterior é melhor, né? Tem esse pensamento. Mas não, cara, o profissional brasileiro, ele é muito bem visto no exterior, né? Aqui na Europa. E estão precisando bastante de pessoas qualificadas, né? Como tem no Brasil. O Brasil é um mercado muito grande. Então, por exemplo, essa parte também de tecnologia, de você conseguir fazer uma ferramenta, por exemplo, Internet Banking. Cara, Internet Banking no Brasil são milhões e milhões de pessoas. Então, assim... você tem que ter uma ferramenta muito boa, profissionais muito bons no Brasil para atender essa demanda grande de brasileiros. Em Portugal, né, até estava falando com o Gustavo antes de entrar, eu senti o público, as pessoas que têm empresas em Portugal, elas não se importam tanto assim com o digital. Né? Então, principalmente pessoas locais. Eu até tentei prospectar em Portugal, mandei e-mail para hotéis, para algumas empresas, analisei o site, olha, falei, seu site não está legal isso aqui, podia corrigir isso aqui ficaria melhor. E não tive resultado, não tive. E por isso a gente veio para a Alemanha, né? A gente queria estar no mercado maior, o mercado de e-commerce da Alemanha é o 5º maior do mundo, qual é? 5º maior, né? Então, a gente queria estar num mercado em que a gente conseguisse se qualificar melhor, aprender muito mais coisas, e aqui a gente vê isso. O profissional da Alemanha, ele é muito preocupado também com inteligência artificial, está crescendo bastante isso aqui. Cada vez mais. Né? E também a parte de personalizar a experiência do usuário. Né? Eles se preocupam muito com isso. O maior e-commerce aqui, acho que em outros lugares também, é a Amazon, e a Amazon faz isso perfeitamente. Né? Você acessa o site da Amazon e você acha que tudo ali é para você, porque eles te sugerem um produto, depois sugerem outro, sabe? Então,
o profissional aqui, ele se preocupa muito com isso. Eu não sei se o Gustavo vai perguntar depois, mas eu posso falar depois também sobre como os alemães se preocupam muito com os dados e a proteção dos dados aqui. Pode já falar agora. Pode falar? Então, o alemão, ele até, acho que até por causa das guerras e tal, eles são muito preocupados em proteger os dados, né? Então, aqui, por exemplo, a gente não tem muitas pessoas que usam WhatsApp, eles usam mais um outro, acho que é Signal, que ele mais, protege mais os dados do usuário e tal. A gente conheceu um alemão só que tinha Facebook e mesmo assim era com um apelido, não era o nome da pessoa, né? E aqui também tem a GDPR, que é tipo a LGPD, como é que fala? LGPD? Aí no LGPD, Brasil. que acabou de conversar aqui. Aqui você não entra em algum site sem ter o aviso de cookie, o que o site faz com os dados da pessoa. E, por exemplo, tem muita, como é que fala? Muita questão em torno do Analytics aqui na Alemanha, porque querendo ou não, o Analytics ele pega os dados do usuário, ele fala, o Analytics fala, não, eu não identifico o usuário, então não tem problema, mas teve até recentemente uma conferência para falar sobre isso, sobre o Analytics estar sempre tentando se adaptar ao mercado alemão, porque o Analytics ele pega o IP do usuário, e pelo IP do usuário, ele consegue identificar aquela pessoa. Né? Então, isso é proibido aqui, né? Os alemães não proíbem. Então, para você usar o Analytics aqui na Alemanha, a empresa tem que assinar o contrato, né? Tem que ir de acordo com as regras do Google, tem uma configuração de você enviar anonimamente o IP para o Google. Você não pode, né, enviar, porque assim, o Google ele fica nos Estados Unidos. Então, para o governo alemão, nenhuma empresa de fora pode ter dados de usuários alemães. Então, a gente tem que enviar anonimamente, tem uma configuração lá de enviar anonimamente os dados para o Analytics. E todos os sites têm esse alerta de cookie. Você não pode pegar nenhum dado do usuário sem que antes ele clique ali no botãozinho para consentir. E tem que ter lá no termo de privacidade do site sobre o Analytics, o que a empresa faz com os dados, porque senão política de vai dados. porque senão não vai estar quebrando, né, as regras, não pode. Isso já é um grande paralelo agora falando do Brasil, né? Porque a quantidade de pessoas que não sabem sobre a LGPD ainda no Brasil é enorme, né? É uma lei forte pra caramba que vem ajudar muitas pessoas, mas aqui no Brasil eu sinto dois lados, né? Eu sinto o lado das empresas que não estão ainda se preocupando em seguir as regras, né? Então, você tem aqui o DPO que você deve ter dentro da sua empresa, que é o Data Process Office e tudo mais. Tem que ter as pessoas ali regulamentadas e afins. Você tem que ter a política de cookie, os termos e condições. Você tem esse lado da empresa que vai se adaptar aos pouquinhos ali. E você tem outro lado, que é o lado da divulgação disso. Porque eu falo isso para várias pessoas. Eu falo, cara, isso tem que existir, tá perfeito e é maravilhoso que isso exista para dar mais segurança para a gente também, né? Sim, Agora, conversa com o seu pai, conversa com a sua mãe, conversa com o seu irmão, que não é dessa área, dessa nossa bolha, pergunta sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, não vai fazer uma ideia do que é isso, né? Acho que esse é um grande ponto. Acho que se essa lei tivesse aqui no Brasil mais apelo midiático no sentido de explicar, igual a mídia fez com o podcast, que teve um apelo e explicou pra caramba, todo mundo sabe que é um podcast, tivesse mesmo apelo, talvez a LGPD aqui no Brasil tivesse um avanço no sentido de preocupação dos próprios usuários no Brasil inteiro quanto a isso, não só a galera que vive na bolha tecnologia, marketing, produto, direito e tal. Enfim, então acho que é um bom paralelo. E aí eu já entro numa próxima pergunta, que é a pergunta que todo mundo sempre quer saber, né? A gente aqui no Brasil, todo mundo acho que aqui no Brasil é viciado em ferramentas, né, galera? Eu sempre falo que a galera é fangirl, fanboy de ferramenta. A galera quer aprender a ferramenta, quer aprender a ferramenta, quer aprender a ferramenta.
e muitas vezes o que fazer depois fica meio perdido. Mas, tirando essa curiosidade, ainda mais que a gente está falando aí de analytics pelo mundo, que ferramentas você utiliza, aí já utilizou em Portugal, também utiliza aí na Alemanha, de analytics, por exemplo, GA, GTM, Power BI, Hotjar, Tilium, Segment, o que você usa aí? Tableau? Fala um pouquinho. Então, uso o Google Analytics, claro, né? Eu tenho clientes no Brasil também, então Google Analytics, Google Tag Manager, primordial o Tag Manager, até para gente que é de marketing, não depender de TI, então a gente usa muito o Tag Manager. O Hotjar, então ali eu analiso o que está, quais são os pontos de calor, o que está, se o usuário está fazendo, indo no ponto que eu quero, o que tem que melhorar. Uso também o Quantcast, então, para saber identificar o comportamento do usuário no site. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que é o Razões para Acreditar. É um site de boas notícias e pelo Quantcast a gente sabe quais são os temas de preferência do usuário. Eu sei, por exemplo, que os usuários do Razões, eles gostam mais de temas relacionados a animais. E aí eu clico em animais e ele me fala, olha, ele gosta mais de temas de gato do que temas de cachorro. Né? Então, ele já me dá alguns insights que eu falo para os redatores, olha, vamos escrever sobre esse tema, vamos parar de escrever sobre aquele outro tema. Outra coisa legal do Quantcast é que ele me fala, ele me tem lá a informação de quais outros sites os usuários navegam. Então, eu consigo ter uma ideia de quais temas interessam para o meu usuário e que, de repente, eu não estou abordando. Então, vejo lá se ele está acessando um site, sei lá, de esportes, por exemplo. Poxa, eu vou tentar ver uma notícia boa relacionada a esportes, para poder colocar como pauta. Outras ferramentas, aí vem o Facebook Analytics também, para a gente saber o que está funcionando na fanpage, quais são os melhores horários, qual a interação do usuário. Cara, tudo que eu coloco na internet tem uma ferramenta de métricas. É difícil, né? Porque qualquer coisa, até o Google Ads, o Instagram Ads, tudo que a gente não coloque nada na internet sem medir se deu certo, se deu errado, o que você pode melhorar, como é que está indo. É o que o Gustavo fala, né? Tipo, menos achismo e mais dados. Né? Boa, boa. E aí, você está curtindo esse papo aqui com a Lisane? Está gostando? Então, agora, o restante dessa entrevista você só confere lá no Métricas Prime. Corre para lá.